Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, compartilha os nossos vídeos e dá like, muito like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Bom, hoje é sábado, dia 13 de setembro, e nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso vídeo, para falar do Botafogo. Então, hoje eu vou dedicar o meu vídeo para falar de algumas dispensas, que eu já faria essas dispensas. Você pode não concordar comigo, você pode até se assustar com os nomes que eu vou colocar aqui, mas eu vou colocar os nomes e vou contextualizar a razão pela qual eu já faria essas dispensas. Ok? A semana do Botafogo foi trágica, saímos da Copa do Brasil e nós já temos que pensar em 2026, no planejamento 2026. Você também sabe que eu já faço isso há alguns vídeos, né? Há vídeos meus, lá desde segunda-feira, eu já falo de alguns jogadores, já dei aqui nomes, Esquivel, lateral esquerdo do Atlético Paranaense. Cara, o Atlético Paranaense é um time, cara, que você hoje pode ir lá para buscar os valores que tem o Atlético Paranaense, porque tem bons valores no Atlético Paranaense, entendeu? É um time que provavelmente não vai subir para a primeira divisão, não vai permanecer na Série B, e você tem ali valores, cara. Você tem ali, como eu já falei, o Esquivel. Você tem um volante, um segundo volante, um jogador, um meia, né? Um meia, segundo volante para meia. Eu não sei se ele faz o primeiro volante, mas eu sei que ele joga ali no segundo volante. O João Cruz, o nome dele, João Cruz, o nome desse garoto, João Cruz. Eu já falei sobre o Federico Redondo, que é primeiro volante, primeiro e segundo volante, que está no Inter Miami. Você sabe, eu já falei sobre o Spinelli, é um centroavante, eu não lembro agora o time dele, mas eu vou procurar, não sei se é Rosário, é o time que ganhou do Vasco na Sul-Americana, que eliminou o Vasco na Sul-Americana. Ele parece inclusive com Canóbio, tem aquele cabelo louro, comprido. Já brinquei também quando eu falei sobre ele, que a minha esposa viu ele jogando, o cara não tinha uma gota de sol no rosto, parecia até que estava de maquiagem, o cara. Aí minha esposa falou, pô, esse cara aí tá de maquiagem, sobrancelha perfeita, cabelo louro. Aí minha esposa, pô, esse cara aí fez maquiagem para entrar em campo. Eu falei, pô, deve ter feito mesmo. Olha o cara, entendeu? E ele é um jogador do tipo Canóbio, cara, entendeu? Do tipo, não sei se vocês se lembram do Forlan, né? Do Pablo Forlan, se não me engano, era o nome dele. O Pablo Forlan, que foi do São Paulo, se não me engano, aqui no Brasil, ele chegou a jogar no São Paulo. Então, cara, jogadores desse nível, entendeu? Jogadores desse nível. Mas eu vou contextualizar aqui para você poder entender. Então, o Botafogo está na preparação para dar continuidade aí no Campeonato Brasileiro. Eu já vi hoje o vídeo do TF, né, e o TF dando ali a explicação. Cara, temos que estar dentro do G4. Por quê? Porque dentro do G4 você confirma também a sua participação na Copa do Brasil. Porque seria lamentável que o Botafogo no ano de 2026 só disputasse Campeonato Carioca, que você sabe que não vai disputar com força máxima, porque não interessa nada ser campeão. Ser campeão, não ser campeão do Campeonato Carioca, para mim é a mesma coisa. Eu acho que para a maioria do torcedor é a mesma coisa. Inclusive, o TF deu uma opinião que eu, cara, com todo respeito, se eu fosse até os times pequenos, visando, cara, um upgrade financeiro, eu venderia o mando de campo quando fosse para jogar com os times grandes, né? Aqueles times grandes. Vai jogar contra o Flamengo, cara, vende lá para Brasília, vende para o Espírito Santo, vende pro Nordeste, né? Vende para Belém do Pará,
na Arena Nordeste, lá no Mangueirão, vende para essas praças para você ganhar dinheiro e para você ter, cara, pelo menos uma nivelação do gramado, né, do ambiente que você vai jogar, cara. Porque jogar nesses campos aí de série dos times de menor investimento, jogar em Bacaxá, esses campos, caras, eles não têm condições de jogar em Moça Bonita, não tem condições nenhuma, cara, de receber um time grande com um elenco qualificado. Ah, tudo bem, vou botar meu dente de leite lá para jogar contigo. Bota lá, ganha de 10-0, 20-0, 30-0. Não tem problema não. Vocês querem jogar aí, vai jogar, cara. Eu não vou botar meu time. Entendeu? Você sabe que você tem ali um acordo, né, da federação. Cara, mas os times grandes têm que forçar essa situação, né? Para não expor os seus melhores jogadores, os seus jogadores mais valiosos, a um ambiente, né, a um gramado que não comporta o espetáculo. Então, fica a ideia, cara. Vocês querem ganhar dinheiro, faz aquele campeonato interno entre os times pequenos, né? Aquele interno que o cara sabe. E se quiser alguma coisa a mais, cara, vai lá e joga. Então, é por aí. Mas eles estão sempre pensando em conquistar ponto e participar da Copa do Brasil. O que é lícito. Coisa que o Botafogo não fez na temporada passada. Bom, então o Botafogo agora tem os 17 jogos finais do Campeonato Brasileiro para buscar essa classificação ali no G4. Para poder ter participação na Copa do Brasil do ano que vem. Porque senão vai ficar... na Sul-Americana, porque não conseguiu a vaga para a Libertadores, vai ficar na Sul-Americana, que é infinitamente inferior, vai ficar ali no Campeonato Carioca e depois no Campeonato Brasileiro, cara. 3 competições, sendo que 2 delas, uma ridícula, que é o Campeonato Carioca, a outra meia boca, que é a Sul-Americana, e depois o Campeonato Brasileiro. Bom, então eu espero que o Botafogo consiga aí alavancar, que o David Ancelotti consiga fazer o time produzir, né? Fazer o time performar. Porque não tem feito. Não fez. Eu tenho a minha crítica aqui ao David Ancelotti com relação às escolhas que ele faz na hora de substituições, né? Na leitura que ele tem do jogo. Por quê? Porque você pode começar mal, mas se você tem uma leitura rápida do jogo e uma leitura eficiente, você faz as modificações com eficiência também. Ou para mudar o jogo, ou para manter a intensidade, você tem que ter essa leitura. E nesses jogos ele não mostrou essa leitura aí, não. Não mostrou mesmo, né? Colocou jogadores equivocados, minha opinião. Tanto que eles estão ali, naqueles 4 nomes ali que eu já falei. Já coloquei 4, mas tem o 5º já, que é certo, né? Tem o 5º. Tem um que é dúvida, precisa desses 17 jogos para poder confirmar sua permanência. E aí o Botafogo faz o planejamento. Que eu já estou fazendo. Eu ontem, inclusive, pesquisei um pouco mais sobre o Esquivel. Tá ali no meu caderno anotado o nome, a idade dele, a altura, né, o valor do passe, né, Então, cara, eu já estou fazendo. Vou começar. É porque meu computador, cara, ele não é bom. E eu fazendo isso por telefone, fica ruim, porque eu uso esse telefone aqui ele tá ruim. Ele tá ruim. Quando eu clico aqui, lá, já aparece aqui, ó o teclado, toma conta do telefone todo. Aí eu não consigo digitar aqui o nome das pessoas que eu quero pesquisar. Bom, então vamos lá. Pensando já em 2026. Cara, eu não quero... Você pode ficar chateado, não tem problema. Pode ir lá, vai nos comentários. Me xinga, faz lá o seu comentário. Cara, esse aqui é a minha opinião. E eu vou explicar por quê. Os primeiros nomes que eu dispensaria seriam Matheus Martins, Jefinho, Arthur e Nathan Fernandes. Inclusive o Matheus Martins, quando foi entrar em campo, até meu filho falou, ih, vem o teu jogador aí, pai. Cara, não tem condições. Não tem condições de ser aquele jogador que o Botafogo precisa. A minha filosofia, né,
a minha ideia de um elenco qualificado. Veja bem, já tivemos elenco que precisávamos até de jogadores de qualquer nível. Não de qualquer nível, mas de um nível médio para baixo até. Né? Um nível razoável, vamos colocar assim, um nível razoável. Um nível razoável, um nível bom e um nível muito bom e o excelente. Então, no nível razoável. E eu falava, cara, esse é o momento. Então, tudo é um momento. Cara, no momento não tem ninguém. Por exemplo, você chega ali no último dia de janela, não tem ninguém para contratar. Não tem ninguém para contratar. Cara, você precisa de um centroavante. Você vai em qualquer um, cara. Você precisa, se só tem um ou você não tem nenhum. Você vai em qualquer um. Ah, mas por quê? Porque aquele era o momento. Aquele ali era o momento. Não tem ninguém, vou nesse. Só tem tu, vai tu mesmo. Deu para tu entender? Ah, não tem ninguém, meu irmão, traz lá o Matheus Nascimento. Hoje o Matheus Nascimento eu acho que seria mais útil do que esses aí. O Matheus Nascimento hoje seria mais útil do que esses que nós temos. Sim, eu acho. Minha opinião, você vai lá, pode me xingar. Eu vou te responder educadamente, não vou te xingar. Correto? Mas é uma questão de opinião. Então, qual a minha concepção? Aí, dentro do que eu estava falando para vocês, qual é a minha concepção? Cara, nas nossas condições atuais, podendo começar o nosso planejamento, podendo começar a pesquisar, eu já falei até 3 jogadores aqui, né? Que poderiam ser do Botafogo. E eu vou mostrar depois, que eu vou botar aqui, vou fazer outros vídeos com goleiros, laterais, zagueiro pela esquerda, pela direita, zagueiro destro, zagueiro canhoto, lateral direito, lateral esquerdo, volante, primeiro, segundo, terceiro volante. Vou botar tudo aqui como eu já fiz há alguns anos. Já tem, desde que chegou a SAF, que eu faço isso. Lógico que eu não tinha canal ainda, mas nos grupos de WhatsApp eu discutia muito. Depois saí dos grupos, porque eu falava assim, cara, o Júnior Santos é maravilhoso, mas o Bruno Henrique, com todos os defeitos lá, não estou falando, o Bruno Henrique é melhor do que o Júnior Santos. Cara, o Bruno Henrique também foi o Mr. América. O Bruno Henrique também foi o Mr. América. Olha há quanto tempo que o Bruno Henrique vem performando e o Júnior Santos não é nem titular lá no Galo. Deu para você entender? Aí os caras queriam me matar por causa disso. Não, cara, realidade é realidade. Então, na minha concepção, qualquer jogador que esteja na reserva do Botafogo, na reserva, tem que ser titular em pelo menos 15 times da Série A. Ele ficaria ali atrás do elenco do Palmeiras, do Flamengo, talvez do Cruzeiro, e do Atlético Mineiro ou Internacional, um time assim desse nível. Hoje em dia nós temos o Bahia, que tem um elenco muito forte, né? Então, em 15 times, esse cara reserva do Botafogo tem que ser titular nos outros clubes. Correto? O nosso reserva, não estou falando o nosso titular, o nosso reserva. Correto? O nosso titular tem que brigar por posição em qualquer um dos 5 times que estão ali conosco. Porque você bota o Botafogo, Palmeiras, Flamengo, você tem ali, pode ter o São Paulo, desses times aí. Então, o principal é Palmeiras e Flamengo. Qualquer jogador titular no Botafogo tem que brigar com o titular do Palmeiras e do Flamengo. Ah, o cara é melhor, mas briga. Então, essa é a minha filosofia. Então, nós temos que ter um elenco onde o nosso titular brigue com qualquer titular de Palmeiras e Flamengo, né? Seja comparável, e aonde o nosso reserva seja titular em qualquer time dos 15 da segunda prateleira ali. Tem uns 5 que Botafogo tá ali, Botafogo, Palmeiras, Flamengo, e bota mais 2 ali. E aí nos outros 15, os nossos reservas tem que ser titular. E aí esses jogadores aqui, eu vou fazer aqui para você, olha só o nível.
Matheus Martins e Jefinho, ponta esquerda. Eles constam ali no Transfer Market como ponta esquerda. Se você pegar o Flamengo tem como ponta esquerda Samuel Lino, Bruno Henrique, que agora o Bruno Henrique está jogando nas 3 posições do ataque, Cebolinha e Michael. Cara, o Matheus Martins e o Jefinho, eles vão ser o 5º reserva no Flamengo. Porque qualquer um desses, Samuel Lino, Bruno Henrique, Cebolinha e Michael, performa melhor do que Jefinho e Matheus Martins. Se tu pegar o Cebolinha, que não joga no Campeonato Brasileiro, ele já deve ter mais gol do que o Jefinho e do que o Matheus Martins juntos no Campeonato Brasileiro. Se tu pegar o Michael, que nem entra mais, ele ainda deve ter mais gol do que o Jefinho e o Matheus Martins. Eu vou até pesquisar. Então você vê aí, cara, seria o 5º. É inadmissível isso. No elenco. Ele poderia ser reserva ali do Samuel Lino, poderia até estar atrás do Bruno Henrique também, mas teria que estar na frente do Cebolinha e do Michael. E não estão. Com todo respeito, não estão. Aí você vai para a ponta direita. Na ponta direita do Botafogo, nós temos o Arthur e o Nathan Fernandes. É o que está ali pelo Transfer Market. Arthur e Nathan Fernandes. É lógico que pode entrar ali o Santiago Rodrigues, pode entrar até o Tuco Correia, pode entrar o Montoro. Mas no Transfer Market ali, é o Arthur e o Nathan Fernandes. Aí você vai lá para o Flamengo. Eles têm o Gonzalo Plata e o Luiz Araújo. Só o Luiz Araújo deve ter o dobro de gols do Nathan Fernandes e do Arthur juntos. Só o Luiz Araújo. Sem contar o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata também joga nas 3 posições do ataque, além de fazer a meia também. Quando sai o Arrascaeta, o cara bota ali também o Gonzalo Plata. Então, vocês entenderam aonde eu tô querendo chegar? Cara, é inadmissível isso. Para um elenco, eu não estou falando para um 11. Talvez o nosso titular não fosse melhor do que o jogador deles, mas teria que estar disputando uma condição, né? Se você chega ali como centroavante, o Flamengo tem o Pedro e tem o Bruno Henrique. O nosso centroavante é o Arthur Cabral. Não ganha nem do Pedro, nem ganha do Bruno Henrique. Embora seja um bom centroavante. Não, eu não estou colocando o Arthur Cabral nessas condições aqui de serem dispensados. Coloquei esses 4. O 5º seria o Mastriani. Que naquele momento passado, quando não tinha ninguém, eu falava, cara, vai lá no Mastriani, tá livre lá no Atlético Paranaense. Tá livre não, tá no Atlético Paranaense, um time que não estando na primeira prateleira do brasileiro, cara, vai ser fácil de você contratar. E o Botafogo foi lá, contratou, mas o cara veio e não fez nada. Mas naquele momento não tinha ninguém. Você não tinha ninguém. Então vai lá nele. Hoje não. Hoje nós temos aí o 6º jogador, que seria o Cris Ramos. E o Cris Ramos tem 17 partidas para mostrar, né, que faz parte de um grupo onde ele pode estar no ano que vem. Como reserva. Mas ainda assim precisamos de um jogador. Por isso que eu coloquei o Spinelli. Jogador, eu vou procurar o nome dele, vou ver em que time ele joga, para você poder entender. Por que o Spinelli? Cara, pela movimentação desse jogador no ataque, né? Pela movimentação, entendeu? Pela possibilidade dele jogar em mais de uma posição dentro do ataque, entendeu? Pelas condições que ele tem de fazer gol, de saber fazer gol, entendeu? Jogador argentino que tem raça, entendeu? Jogador que tem raça. Então, eu, já de antemão, já preparando o nosso elenco para 2026, já dispensaria esses 4, 5 com o Mastriani, observação em cima de Cris Ramos. Ele tem metas para bater, né? Então, cara, tem que sair para o planejamento 2026.
já contratar um lateral esquerdo, porque o Cuiabá não vai sair, o Marçal já está numa fase onde ele não é uma certeza, né? Não é uma certeza, se machuca. Então você já tem que pegar. Segundo volante, o controlador de jogo, ou o primeiro volante, para aí você passar o Danilo para segundo volante, né? Os pontas, alguém já para ficar ali com o Savarino. Aí tem que também observar nesses 17 o Correia, que melhorou um pouco no jogo contra o Vasco, mas não foi tão bem assim. O Santiago Rodrigues, que melhorou, esse sim, né? E tem outros. E eu vou chegar aí em alguns jogadores interessantes que você vai acompanhando aí. Então, meu nome é Celcinho, vamos ficando por aqui. Compartilha, chama seus amigos, grupos de WhatsApp, convida aí, pessoal, tá? Para dar aquela força. Um grande abraço, saudações alvinegras.